Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Graças a Deus. Coloque a mão no seu peito. Levante o seu semblante e ore assim comigo. Diga assim: Deus Todo-Poderoso, amigo a toda hora, eu quero te agradecer por cada livramento que nem sei que tive, mas estou aqui como resultado do teu amor. Agradecido por toda a tua provisão, por todo o teu carinho, pelas pessoas que colocam ao meu redor, pelos teus anjos, por ter um nome escrito no livro da vida. Obrigado pela garantia do céu. Obrigado por teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque alguém pagou o preço para me ensinar, para me discipular, para me ajudar algum dia. E aqui estou, precisando da tua palavra, mais uma vez. Então, Senhor, repreende Satanás e desnuda o teu evangelho, a tua sabedoria ao meu entendimento, para que as minhas escolhas sejam saudáveis e de acordo com a tua palavra. É a minha oração, pois eu ligo ao céu isto, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Salomão, filho do rei Davi, com Betseba, escreveu possivelmente 3 livros na Bíblia. O primeiro que nós temos a certeza é o livro de Cantares de Salomão. Ele tinha 700 concubinas, servas de princesas, e tinha 300 princesas. Ele teve 1000 mulheres. Mas ele amou uma mulher. E o nome dessa mulher era Sulamita, que significa digna de Salomão. E o livro de Cantares é o livro que descreve a pureza de um amor por uma mulher. Deus desnuda nesse livro o presente que ele dá para o casal. Olha que interessante. Enquanto ele já estava com um pouco mais de idade, ele escreveu o livro de Provérbios, que eram ditados conhecidos na época, conclusões de vida de pessoas consideradas sábias. E ele reuniu tudo isso nesse livro, Provérbios de Salomão, um livro de sabedoria. E já na sua vida já avançada, quando ele estava com uma idade já, a teoria é que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, que Eclesiastes significa reunião da região, ou assembleia, e é um livro de conclusões da vida também, onde ele escreve principalmente para pessoas jovens, quando ele diz, a vaidade, tudo que há debaixo do sol é vaidade, há tempo para todas as coisas, mas cuidado, porque a vaidade é o tema principal do livro de Eclesiastes. Capítulo 12, ele fala, você que é novo, se preocupe em aprender as coisas e servir a Deus, porque vai chegar um período em que você não vai ter contentamento, você não vai ter força para fazer o que você aprendeu que deveria fazer. Interessante isso. E ele diz, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele fala que a letra mata, não significa que você não tenha que estudar a Bíblia. Quando ele fala que a letra mata, não significa que você não tenha que ler e não tenha que se instruir. Ele está falando sobre a lei. A lei, ela mostra somente os pontos, mas o que salva é a graça. É o Espírito Santo. Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. Todo mundo entendeu? Então tá bom. Provérbios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a minha tradução. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro, e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Amém?
Assente-se, por favor, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas eu gostaria muito que você lesse o capítulo inteiro na sua casa ou quando você tiver a oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Sabedoria. Nós estamos iniciando o ano com o tema sobre o que se imagina sobre edificação. Nós estamos vivendo 2021, o ano da edificação. E para você edificar algo, é primário entender sobre o terreno em que você pretende construir. Já ouviu falar da Torre de Pisa? Torre de Pisa, que foi construído num terreno que não era apropriado ou não foi preparado para aquilo e a torre ficou torta? Já ouviu falar a respeito? Eu já vi construções que não tomaram cuidado com a fundação e depois de algum tempo toda aquela construção teve que ser demolida. Então, é primário você investir em fundação. E é isso que nós estamos destacando. Nós falamos sobre visão, nós falamos sobre unidade e hoje nós estamos aqui edificados e edificando para falar sobre sabedoria. Salomão lembra sobre o conselho de um bom pai. E ele descreve aqui. Ele instrui o seu filho sobre princípios que também recebeu do seu pai Davi. Eu ouvi uma vez o Chico Anísio, antes de morrer, ele disse assim, olha, quando você fica velho, as coisas não têm mais o mesmo sabor, você não tem mais o mesmo olfato, e o dinheiro já não é tanto assim. Para você aproveitar, você não tem toda aquela energia. A única coisa boa de você ficar velho, ele fala, é a sabedoria. Por isso que os mais novos devem escutar os mais velhos. Por causa da sabedoria. Salomão instrui sobre princípios que também recebeu do seu pai. E que as provas da vida o levaram a concluir que é o melhor caminho. Capítulo 4, ele fala sobre o caminho que o protegerá. O caminho que o honrará. E que trará sucesso em toda a sua caminhada. Olha só, o caminho da sabedoria. Pois a sabedoria, ela determina a tua riqueza. Ou o que é riqueza para você. Você já ouviu aquela frase do homem que disse que conheceu uma pessoa que era tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro? Algumas pessoas pensam assim, eu quero ser empresário para eu ficar sossegado. Dura coisa pediste e você está muito enganado. A vida de empresário não tem nada de descanso, pelo contrário. Pelo contrário, é bem diferente. E algumas pessoas veem só fotos de pessoas com uma empresa, viajando, passeando e alguma coisa, mas não sabe o que foram anos sem férias, anos sem folga, trabalhando de manhã até de noite, para que pudesse fazer aquele passeio. Algumas pessoas, elas literalmente dão o valor no dinheiro além do que ele vale. Porque você trabalha pela tua família. Você trabalha para se manter. Você trabalha para ter conforto. Mas algumas pessoas, tudo que elas têm, elas não desfrutam. Elas só trabalham. E só trabalham. E morrem desse jeito. Aí, aquele jogo de talher, que você não quis nem usar, vai ficar para tua nora. Aí, aquele carro que você guardou porque comprou zero, lá nos anos 80, já é placa preta, e você tem até o manual, tem plastiquinho nos bancos que você nunca usou, que não deixava ninguém nada, você vai morrer, e vai ficar para o teu neto, e ele vai dar pau naquele carro. Porque você não soube às vezes desfrutar a vida, eu não estou falando que você tem que desregrar a vida. Mas as coisas foram feitas para ser usadas, e família foi feito para consolo, para ser aproveitado. Então, o caminho da sabedoria, ele determina as riquezas da vida. Não é? Ou o que é riqueza para você. O caminho da sabedoria, ele determina a tua saúde. O caminho da sabedoria, ele determina o teu favor. E, meu irmão, a diferença entre as épocas da sua vida é a sabedoria. Naquela época eu fazia isso, fazia aquilo, mas eu não tinha sabedoria. Eu não tinha sabedoria. Então o que vai diferenciar da tua vida são as épocas em que você viveu, colheu algumas coisas, porque realmente não tinha sabedoria. A sabedoria, ela não é algo genético.
ela não está empregada no seu DNA, você não recebe ela pelo sangue, você não recebe ela por herança, você pode ter um pai estúpido como Saul, e às vezes ser um filho brilhante como Jonatas. Você às vezes pode ser um pai brilhante como Davi, e às vezes ter um filho estúpido como Absalão. A sabedoria, ela não é produzida pelo tempo também. Presta atenção, a sabedoria, ela não é produzida pelo tempo também. Há pessoas de idade avançada que só fazem besteira. São verdadeiros irresponsáveis na vida. Não bastasse ter estragado já a vida de esposas, de pessoas, estragado a vida de filhos que teve, de gerações, de netos, continuam fazendo isso, continuam dirigindo bêbado, mesmo de cabelo branco, continuam ainda tendo uma vida totalmente irresponsável. Outros, com 40 anos de idade, continuam morando com os pais, vivendo uma vida de joguinho em celular, vivendo uma vida de uma mentalidade de um menino, de uma criança de 7, 10 anos, não faz uma manutenção na casa, não tem uma vida produtiva em nada. Você está entendendo? Outros acham que tem 16, 18 anos, que nunca vai precisar ter uma vida responsável. A vida é pegar menina, essas mais ratinho de todo lugar. E a vida de algumas, infelizmente, também é assim, pegar menino. Agora, há pessoas de 18 anos, às vezes, que já possuem uma porção de sabedoria considerável por sua idade, porque escolheu escutar pessoas mais velhas e escolheu escutar o livro da vida, o livro verdadeiro da vida. É muito importante entender sobre esses fundamentos da vida, porque Hebreus 9, 27 diz que nós vivemos uma só vez e logo vem o juízo. Você não tem duas vidas, meu irmão. Por mais que você seja bonito, você não tem 7 vidas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então existem alguns pontos aqui, e a princípio vou passar 7 pontos que eu achei interessante. Por isso que eu falo para você, é muito importante ler. Quem não lê perde a metade da vida. Presta atenção. Um dos principais pontos que eu vou passar para você sobre a questão sabedoria. Olha para cá, olha para cá. E eu quero que você me ajude a pregar. Você pode me ajudar a pregar? Você está de máscara, é mais legal ainda. Você pode olhar para alguém e falar para essa pessoa, falar para ela assim, ó, olha só, o teu principal problema não é o que você acha que é problema, é a tua falta de sabedoria para resolver esse problema. Então, olha só, o meu e o teu principal problema é falta de sabedoria. Porque tem gente que você nem... É impressionante, tem gente que você vê, ela fica naquele quadrado rodeando e não consegue sair daquilo. Tem gente que tira aquilo ali de letra. Tem pessoa, eu vou morrer. Por quê? Porque minha esposa falou isso para mim. Agora tem pessoa que é o seguinte, rapaz, deixa isso ir para lá, sai tudo na urina depois. O negócio é nem dar ouvido, é isso aí mesmo, daqui a pouco estão de love, não dê bola para isso. Vai ter gente, eu vou morrer, porque os parentes para falar, minha vida não tem sentido, e acho que isso é o problema. Por quê? Porque eles não dão moral para mim. Às vezes, coisas, ai meu Deus, apareceu uma multa, ai meu Deus do céu, e agora? Então, e às vezes a pessoa está crescendo, e pensa assim, como é que eu vou fazer? Tem que pagar água, luz, aluguel, tem manutenção, e chegou isso, ainda eu tenho que fazer aquilo, e alguém vem me pedir dinheiro e coisa e tal, e a pessoa pensa assim, ai, quanto problema, porque eu tenho trabalho da faculdade para fazer, e eles não sabem o que é trabalho da faculdade, você vai ver o que é o mercado de trabalho depois. É alguém com um porrete desse tamanho nas costas esperando você assim. Você está entendendo? Seu principal problema é a ausência de sabedoria. Meu irmão, se não... se você não consegue avançar em tal área, é porque está faltando sabedoria nisso. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quanto mais claro é o seu alvo, mais claro será a tua fé. Quanto mais claro é o teu alvo,
mais claro é a tua fé. A confusão faz nascer dúvidas. A confusão faz nascer uma série de coisas que deixa a pessoa patinando. Presta atenção no que eu vou falar. Um terrorista com um alvo específico, ele é mais poderoso do que um patriota sem alvo nenhum. Uma pessoa que não é crente tem mais poder na terra do que um crente que não tem alvo, não sabe o que é da vida, não tem potencial nenhum. O teu alvo há de expor os teus adversários. O que é adversário para esse alvo? Um adversário meu pode ser a ansiedade. Eu tenho sempre que vencê-la em tudo isso. É verdade. É verdade. Qual que é o teu adversário? Os teus alvos, eles decidem o valor do teu tempo. Porque talvez você tenha que se qualificar em tal coisa e fica perdendo tempo com coisas sem valor mediante o teu alvo. Terceiro ponto, sobre a questão avançar na vida, sabedoria. Teu sucesso, ele é determinado pelo que você está disposto a ignorar. Olha que interessante isso. O teu sucesso é determinado pelo que você está disposto a ignorar. Você tem que ignorar os teus erros passados. Você conhece alguém que deita na poça d'água? Mas se eu não tivesse, por que eu não? Minha vida, já pediu perdão toda vez, já trocou Santa Ceia com aquela mesma pessoa 734 vezes? Você conhece alguém assim que perde o seu potencial por uma culpa lá de trás e que não consegue avançar de jeito nenhum? Se eu ao menos tivesse escolhido outro time para torcer. Você conhece alguém? Se você quiser ter sucesso na vida, você tem que estar determinado e disposto a ignorar algumas coisas. Você tem que ignorar as ofensas dos outros. Você conhece alguém dodói? Maria Dodói, João Casquinha, conhece não? Meu Deus do céu, é um pisar em ovos. Qualquer coisa que falou, faz igual o Chaves, lembra? Já trava. Porque aquela pessoa, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque o Jorge falou para mim se não podia levantar daqui e sentar lá. Porque lá, para as grávidas, dá atenção para as crianças. Então eu acho isso um absurdo. Eu não vou, porque o pastor disse uma frase que eu não... ofensa. Tem que aprender a ignorar algumas coisas. Eu não vou fazer porque lá naquele... Tem uma pessoa que eu não vou com a cara. Porque em 1973, eu soube que aquela pessoa falou de mim. Então o louvor não tem mais o mesmo sentido para mim agora. Se for para eu dividir esse quadrado. Já viu isso aí? Meu irmão, tem que ignorar as substituições que haviam em tua ambição. Tem que ignorar o desrespeito de outros membros da família. Sabe por que eu não sou? Sabe por que eu não fui? Porque o meu pai, quando eu saí lá do norte do país, ou do estado, da cidade, para vir tentar a vida aqui, meu pai e minha mãe bateu na minha cabeça e disse, meu filho, você há de não ter nada, meu filho, pode ir. Aí o cara fica se lamentando, mas na verdade a mãe e o pai falou de boa intenção, há de não ter doença, há de não ter algumas coisas, e a pessoa fica por isso que não deu certo, por isso que não vai. Se você não aprender a ignorar alguns comentários, você nunca vai evoluir, você nunca vai desenvolver, porque família é uma coisa que nos atinge, e nos atinge muito, você está entendendo? Meu irmão, o teu futuro tem que ter mais da tua atenção do que o teu passado. Eu vou repetir, o teu futuro tem que ter mais da tua atenção do que o teu passado. A tua mente tem duas funções. Quais são as funções, pastor? A tua memória e a tua imaginação. A tua memória toca o passado, a tua imaginação toca o teu futuro. O que te chama a atenção no teu alvo se torna mestre para os seus objetivos. Olha, pastor, eu quero ser um pai de família.
Olha para cá. Você acha que você vai ser um pai de família com joguinho? Você acha que você vai ser uma mãe de família só folhando revista Tititi? Essa é antiga. Não é tão antiga assim também. Mas você acha que você vai ser mãe de família sem aprender a ser o prazer da casa, o calor da casa, o incentivo da casa, a governanta da casa, a inspiração do lar? Ou vai ser só aquela pessoa que bota pressão, que sufoca? Você acha que você vai aprender a ser o homem do lar desse jeito? Presta atenção. Quando você tem um foco, quando você tem um alvo, você vai disciplinando a tua visão nesse alvo. O que um pai de família pensa? O que ele faz? De que forma ele faz alguma coisa para o lar? Ele tem que passar segurança. Eu vou dar um jeito, não esquenta a cabeça. E aparece com o que é para aparecer e resolve o que tem que resolver. Senão cada vez a mulher vai ficando mais neurótica. E o cara vai ficando mais... Ou vice-versa. Presta atenção. Por que, meu irmão, que eu digo isso para você? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O segredo da vitória, meu irmão, é você olhar para frente e não se deter e ficar olhando para o retrovisor. Você está entendendo, amém? Maravilha. Senão tem pessoas que estão no culto e querem estar em casa. Está em casa e querem estar no parque. Está no parque e querem estar em outro lugar. Está lá, num parque aquático, na região metropolitana de Curitiba, e pensando, por que eu não estou na Disney? Sempre está insatisfeito. Sempre está insatisfeito. Meu irmão, e aí? Qual que é o teu alvo? Qual que é o teu alvo? Olha só, a pessoa mais desleal ao teu alvo pode ser você. E às vezes você fica culpando os obstáculos. Os obstáculos, eles vão aparecer e vai determinar o que é inimigo, o que não é inimigo. Você precisa discernir muito bem isso. Quarto ponto. Sua missão é o único lugar onde sua provisão financeira está garantida por Deus. Eu vou repetir. A sua missão em Deus é o único lugar onde sua provisão financeira está garantida por Deus. O dinheiro, ele não te segue. Ele está te esperando no lugar da tua missão. O lugar onde Deus semeia você. O lugar onde você vai melhorar e resolver problemas. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você tem que ser pastor, não é isso. Entenda uma coisa. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, o meu relógio, ele resolve um problema para mim. O microfone, ele resolve um problema. Advogados resolvem um problema de lei. Os dentistas resolvem um problema dentário. Teus olhos veem, teus ouvidos ouvem, teus pés te apoiam, os teus braços, as tuas mãos alcançam. Tudo que foi criado na terra é a solução para um problema na terra. Então você tem um propósito como eu já falei no primeiro dia, né? Você tem um propósito, você não decide a tua missão, você descobre a tua missão. Deus decidiu qual é a tua missão no ventre da sua mãe. A tua missão, ela destaca o problema que você tem que resolver. Você está entendendo? O mecânico, se for um mecânico decente, né, assim como qualquer outra profissão, ele vai escutar um barulho no motor do teu carro que você não escuta. A tua visão é como uma lente que destaca o problema que você percebe aqui na terra. Se destaca para você. Você está entendendo? Você deve construir as suas qualificações baseado em sua missão. Olha para cá. Você conhece aquela pessoa que quer tudo, não faz nada e não é nada porque ainda não tem alvo na vida? E não é nem fiel a nada? Conhece? Eu vou dar um exemplo para você. Começa a fazer a aula de violão. Para. Começa a fazer ITQ. Para. Começa a fazer a campanha. Para. Casa. Para.
Conhece alguém assim ou não? Vai para o norte do país, volta para Curitiba. Vai para o norte do país, volta para Curitiba. Vende tudo, vai para lá de novo. Vende tudo, vem para cá de novo. Você conhece alguém, meu irmão, que... Agora eu quero o seguinte, eu quero ser tecnólogo nisso. Começa a fazer o curso, se forma. Te ajudarem em trabalho, paguem tudo. E a pessoa começa a trabalhar, não sei, sabe? Não sei que... acho que eu quero ser cabeleireiro. Lá vai de novo começar, volta o cão arrependido. Conhece alguém desse jeito? Pelo amor de Deus, meus irmãos, meu irmão, você foi chamado para resolver problemas na terra. Não adianta querer ficar fugindo de problema, senão cada vez que você vai para o lugar, o problema parece que se repete. A tua missão, meu irmão, a tua missão é resolver esse problema que parece que sempre se repete. Deus está te dando graça para resolver isso. Aí você fica lá, Senhor, meu amigo, eu te dei um cajado, rapaz. Peça ao povo que marche. Se qualifique nisso. Mas você ficou lá fazendo o quê? Você ficou lá aprendendo a andar de skate? Não estou falando que não tem que ter lazer. Mas você ficou fazendo o quê lá? Você quis fazer curso de cabeleireiro? Não é a tua área. Você quis fazer curso disso, quis fazer aquilo, você quis fazer... e não se qualificou naquilo que você tinha que se qualificar? De manhã que é uma coisa, de tarde que é outra, à noite que é outra. Não sabe o que quer. Faz um monte de filho, não cria nenhum. Meus irmãos, a tua visão é como uma lente, como eu disse. Você deve construir suas qualificações baseados em sua missão. Olha, Deus me chamou para pastorear. Com 16 anos eu tive esse chamado e uma visão que Jesus me deu. Falei, bem, eu não sei o que é direito. Eu não tenho ideia. Eu fiz 2 visitas numa igreja evangélica, eu aceitei Jesus lendo a Bíblia. De madrugada o Senhor apareceu para mim. Minha mulher viu o jeito que eu fiquei. E Ele falou para mim assim, você está salvo, me sirva, leve a minha palavra. E eu pensei, o que eu tenho que fazer? Bem, primeira coisa, eu vou começar a ir para a igreja. Procurei uma igreja, fui para a igreja, lá na 10ª igreja. Comecei a ir para a escola bíblica dominical, porque eu queria entender mais daquilo que eu estava lendo. Você quer conhecer Jesus, você é cristão, e você não conhece nem o testamento, que é de herança, o direito de herança? Se tem uma pessoa que tinha preguiça de ler a vida inteira, é eu. Ai, pastor, eu queria tanto ser assim, sabe, gostar de ler. Eu não gosto de ler até hoje, mas eu gosto de aprender. Escola bíblica, pastor Rogério fez o primeiro apelo que eu ouvi sobre teologia, sobre o ITQ. Eis-me aqui, fiz os 3 anos de ITQ. E depois, vai ter o curso, vou fazer, fiz. Vai ter isso, fiz também. Vai ter, você vai ver ali na minha parede os quadros de formação. Vai ter faculdade, fiz faculdade. Vai ter isso, está lá. Mas me qualificando. Eu estou dizendo para você que às vezes não sabe o que quer. Sempre quer recomeçar em outro lugar. Sempre quer recomeçar de um jeito diferente. Sempre quer recomeçar. Agora eu aprendi, agora eu vou fazer diferente. Meu irmão. Aonde o Senhor te semeou é o teu número. É o desafio que vale a pena. Você nasceu para resolver problema e tudo que você faz é fugir de problema. Não, deixa para o pastor. Deixa para o meu marido resolver. Deixa para minha esposa resolver. Você pode ter o auxílio de pessoas para alguma coisa, mas Deus chamou você. Para isso você nasceu, para resolver problema. Você está entendendo? As bênçãos de Deus, inclusive financeiras, se concentrarão no centro da tua missão. Amém? Você está entendendo? Por que você está me olhando com a cara de assustado? 5º ponto. O teu foco presente está criando sentimentos presentes. Eu vou repetir. Os teus focos presentes está criando sentimentos presentes. Deus te deu a graça de focar. E seus sentimentos estarão conjunto com o teu foco, com o resultado dele, aliás. Os retratos, eles decidem os sentimentos o que eu vejo controla o que eu sinto.
Entenda isso. As pessoas que trabalham com marketing recebem muito dinheiro, às vezes, para criar uma imagem de algo que crie desejo em você. Porra, quando você vê aquela margarina saindo daquele jeito, passando em cima daquele milho quentinho, aquele pão caseiro que foi feito na hora, derretendo, e você já imagina aquela música Happy Day junto, e você já imagina uma família feliz ao redor, tudo que você pensa, eu quero, de uma forma inconsciente. Eu lembro uma vez que olhei um cara e aquele copo de refrigerante, aquelas gotinhas, aquele copo transparente, aquele calor, o cara enxuga, ele pega aquilo, ele começa gró, gró, gró. Eu preciso de um refrigerante desse. Porque a imagem, ela define o teu sentimento. O teu foco é o teu adversário, ou a tua distração, ou a tua motivação. Quando você se deprime, é sinal que você está com o foco na direção errada. Paulo estava numa prisão, estava focado e escreveu Filipenses 4:4. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque o Senhor está perto. Quando você está sem esperança, é porque você está focalizando errado. Ou focando errado. A Bíblia inteira é sobre homens e mulheres que focalizaram. Na guerra da vida, ela acontece na nossa mente. A guerra da mente é para que você e eu permaneçamos no foco certo. No foco certo. Você lembra do Michael Jordan? Na minha opinião, foi o maior astro do basquete. Não só americano, mundial. Aí ele quis se meter a besta e começar a jogar beisebol. Sumiu o homem. Sumiu o homem. Ele é do basquete. No beisebol não fez diferença nenhuma. Você conhece pessoas assim? Que largaram o que estava fazendo? Uma vez eu conheci um serralheiro, estava cheio de empregados, empresa grande, tinha tudo já, mas tem problema, está enfadado, isso aqui. Ei, meu irmão, você não precisa abandonar tudo, você precisa de férias às vezes, você precisa descansar. Você precisa carregar as baterias. E muita gente queria estar no teu lugar com esse conhecimento, o cara vendeu tudo. Depois teve que comprar tudo de novo, devagarzinho e tudo mais. Você está entendendo o que eu estou falando? E não era do mesmo jeito, não ficou do mesmo jeito. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. A guerra da vida está na mente. E eu conheço um bocado de gente que jogou todo o seu esforço fora, todo o seu esforço no lixo, porque desfocou, tirou os olhos do alvo, desistindo do seu objetivo e jogando fora anos de esforço. Você conhece alguém que depois de anos de batalha desistiu de algo e perdeu tudo aquilo? Conhece? Aí chegou uma outra pessoa, viu aquilo, opa! Comigo vai dar certo. E deu certo. Você está entendendo? Sexto ponto de sabedoria que me chama a atenção, de um pai para um filho. Olha só, uma semente em comum, ela vai produzir uma colheita em comum. Saia do medíocre. O que é medíocre? Está sempre na média. Tudo que você faz por uma pessoa é uma semente. Amém? Tudo que você faz por alguém é uma semente. O tempo é uma semente. A paixão é uma semente. O dinheiro é uma semente. Deus tinha um filho. E Deus queria uma família. Então ele plantou Jesus para criar uma família. Você é uma coletânea de sementes que está caminhando na terra constantemente. A misericórdia é uma semente, o perdão é uma semente. Você está dando cobertura a uma pessoa para que essa pessoa não caia? Isso também é uma semente. Quando você planta, você deve abraçar a esperança naquilo que você semeou. E é errado você fazer as coisas sem esperar retorno. Ô pastor, é errado? É. Em que sentido? Eu tenho que esperar de Deus. Você está entendendo? Porque é Jesus que nos indeniza quando ninguém pode nos pagar. Acima de tudo.
Amém? É verdade. Quando você planta, deve abraçar essa esperança. Meu irmão, há alguma coisa na sua mão que é a chave mestre para o seu futuro. Há alguma coisa nas tuas mãos que é a chave mestre que vai abrir portas para o teu futuro. Uma vez eu vi algo bem interessante, um homem, ele foi procurar emprego, ele chegou no lugar e ele foi procurar emprego, e naquele lugar que ele foi perguntar sobre emprego, tinha um balcão assim, eu achei bem interessante aquilo. E aquele rapaz falou, então rapaz, eu cheguei na cidade agora e eu preciso de emprego, eu preciso isso, aquilo, eu tive que ir para cá cuidar da minha mãe, papapá, aquela conversa. Enquanto ele foi falando, aqueles panfletos que estavam ali, propaganda, ele pegava, ele batia e ele organizava aqueles quadradinhos. E ele saiu, quando o cara falou, não estamos precisando de ninguém. E ele foi saindo, aí o cara que estava ali, atrás do balcão, olhou aquilo e falou, ei rapaz, volte aqui, eu quero conversar contigo. Eu tenho um negócio para você sim. Por quê? Porque viu aquele rapaz organizando as coisas, viu a rotina, viu a ideia daquele rapaz, isso é, lá atrás alguém ensinou ele a ser organizado, lá atrás alguém ensinou ele a melhorar o lugar onde ele passa. Você conhece aquela pessoa que vai no banheiro e quando sai de lá, parece que ela jogou uma bomba lá dentro? Espirrou urina até nas paredes? A tampa do vaso virou ao contrário? Consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que é molhar o rosto, o espelho e o chão? Conhece alguém assim? Meu Deus do céu. Conhece alguém que em qualquer ambiente que chega, sabe esses jovens que querem salvar o mundo, e que vão para a praia, e que deixam a praia um lixo? Esses que querem salvar o mundo, e marcha disso, marcha daquilo, deixa uma lixaiada na rua, não puxa nem a descarga quando sai do banheiro. Conhece? Que se o pai e a mãe não pagar as coisas, não tem nada em casa, porque não tem noção. Que querem ser socialista, mas não dividem nada, e não tem nem ideia o que é isso, a não ser no papel, numa teoria de um outro, desculpa a expressão, vagabundo que foi Marx, que não criou nem os próprios filhos, e depois querem com discursos teóricos fundar alguma coisa. Vai aprender com teu pai, que nessa simplicidade criou você, vai aprender com pessoas mais velhas, que têm o que falar, e não com essas teorias, de que tem que fugir para o mundo de fantasia usando droga, e falando um monte de besteira fundada nesse tipo de ideia. Meu irmão, o que você tem na tua mão é semente. Por mais que você receba uma herança, se você não aprender a semear, você vai desperdiçar tudo e vai plantar amargura por onde passar. Porque eu conheço um monte de gente que queria prazer na vida e acabou com dores. Um monte de gente que queria riqueza e acabou endividado. Um monte de gente que queria companhia e acabou solitário na vida. Dê algo que Deus já te deu, mas você tem que plantar para obter. Algo que você está pedindo a Deus, talvez, está nas tuas mãos esperando ser plantado. Interessante isso, né? Senhor, por favor, me dá isso. Senhor, por favor, faz isso na minha vida. O Senhor fala, olha aqui, eu já estou dando na tua mão. Você vai ter que semear para você poder colher isso. Mas Senhor, olha aqui, eu sou uma pessoa solitária, ninguém me visita. Mas você visita alguém? Você cuida de alguém? Quando você aprender a construir amigos, você vai estar cheio deles. Moisés disse uma vez para Deus, Senhor, eu não falo bem. E Deus disse, usa o teu cajado. Davi disse uma vez, eu não tenho armadura. E Deus disse, você tem um estilingue. A viúva disse para Elias, eu só tenho um bocado. E Elias disse, isso é suficiente para criar o que você precisa. O menino, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. E foi parar nas mãos de quem? A minha mão e a tua mão está cheia de semente. E talvez o que está pedindo para Deus é o que você precisa semear, é o que você precisa plantar. Meu irmão, nunca haverá um dia que você não tenha semente. Nunca haverá um dia na terra, na sua vida, que você não tenha nada para semear. Há algo que você tem em suas mãos que é a chave para o teu futuro.
Você está entendendo isso ou não? Amém? Então tá bom. 7º ponto. Olha só. As instruções que você segue determinam o futuro que te aguarda. As instruções que você recebe, como eu estou passando para você instruções, se você seguir, ela vai determinar o futuro teu. Meu irmão, fica enchendo o teu pulmão de narguile. O que você acha que vai ser o teu futuro? Hã? Fica comendo desregradamente. O que vai ser o teu futuro? O sol vai demorar 24 horas para dar uma volta em você também. Então, as instruções que você segue vai determinar o teu futuro. Quando você pede para Deus um milagre, Deus te dá instruções. Você pede para Deus um milagre e Deus te dá instruções. Nós queremos, Senhor, que os muros de Jericó caiam. Daí Deus fala para ele, você quer um milagre? Então vocês vão dar 7 voltas aí, vocês vão fazer isso, no último vocês vão gritar e bum. É um milagre. E o homem cego, Senhor, filho de David, o que você quer? Quer um milagre? Quero ser curado. Então vai se lavar. Vai lavar o lodo que está nos teus olhos. Ele foi curado ou não? Seguiu instrução. A diferença, presta bem atenção, a diferença de um cachorro que as pessoas estão querendo doar para um cachorro que você pode pagar muito dinheiro é a capacidade de instruções que ele pode seguir. O valor de uma pessoa é a capacidade de instruções que ela pode seguir. O valor de um profissional é a qualidade das instruções que ele pode seguir. Meu irmão, você olha para um avião, alguém que já viu o painel de um avião? Né? Eu nunca viajei de avião, minha esposa já várias vezes, eu nunca. Não é porque eu tenho medo não, eu não tive oportunidade. Mas, meu irmão, o painel do avião, olha botão naquilo e não sei o que e mais tudo mais. Aí vem uma pessoa e fala, isso é fruto de explosão. Já viu alguém falando isso aí? Você e eu somos muito mais complexos do que um painel de um avião. Nós nascemos de Deus. Aí vai dizer que eu e você somos frutos de uma explosão, como se eu não tivesse uma sabedoria por trás de tudo isso. E olha quanto que vale a hora de um piloto de avião. Olha quanto que vale a hora de um engenheiro que fabricou, que controla toda aquela situação. O que essa pessoa consegue armazenar. O meu padrasto, ele dirige ônibus há muitos anos já, ele já é aposentado e a empresa decidiu ficar com ele já há muitos anos. Então tem alguns ônibus da empresa que só ele pode pilotar. E ele contando para mim que às vezes ele foi para Foz do Iguaçu, 10 horas para chegar até lá, nem descer. Faz a volta ali com o ônibus, pega mais gente e volta para Curitiba. Né? Isso já dá quanto tempo? Né? Já dá umas 20 horas pelo menos. Para só para tirar água do joelho. E olha só, e eu falei para ele, rapaz, mas é cansativo, eu entendo como é, olha só, pois é, eu entendo como é. Ele olhou para mim, mas é uma tensão ficar atrás do volante, né? Eu falei, é uma tensão realmente. Ele, imagine você carregando mais de 50 pessoas, a tua responsabilidade. Quanto que vale a hora dele? Você está entendendo o que eu estou falando? Quanto que vale a hora de um cirurgião? Um neurocirurgião, um cirurgião cardíaco. Uma vez eu ouvi a história de um cirurgião cardíaco com um mecânico. Era um mecânico de moto. E o mecânico chegou para ele e falou, tá ligado que nós somos a mesma coisa, né? A diferença é o cascaio. E o médico falou, mas por que você acha que é a mesma coisa a nível de profissão? Não, porque é o seguinte, nós dois consertamos, entendeu? Só que você conserta a gente, eu conserto moto, né? Aí, mas por que você acha isso? Sim, porque você conserta, eu conserto, é a mesma coisa, entendeu? E você é médico de gente, eu sou médico de carro. E ele falou, mas por que você acha que é a mesma coisa? Você lá opera o coração das pessoas, eu também mexo com carburador, eu também conserto ali. Ele, mas você consegue fazer isso com ela funcionando? Sem desligar ela?
quanto tempo de estudo foi para alguém poder abrir a cabeça de uma pessoa e tirar algo bem pequenininho? Quando eu trabalhava no hospital, eu ouvia às vezes médicos que vinham do transplante. Meu irmão, 12, 15 horas, 18 horas de cirurgia, em pé, recebendo comida por uma sonda, um médico, com um microscópio aqui, olhando, ligando no rim, colocando um rim numa pessoa, o fígado, ou seja o que for, ligando veia por veia, saturando e depois ligando e depois fazendo isso, e horas. Você está entendendo o nível de valor? Se você quer saber o valor da profissão do médico, quanto que vale um familiar teu? Se você quer saber o valor de um pastor, quanto que vale a tua família permanecer, a instrução, ou seja o que for? Então, meu irmão, como fundação desses princípios que nós estamos trabalhando, nós falamos sobre visão, nós falamos sobre unidade, e eu falei para você um pouco sobre sabedoria para essa fundação. Você não pode fugir da sabedoria. Você não pode. Sabe aquelas frases de efeito? Você começa fazendo um negócio, o casal está se acertando, é no andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando. Já viu frases de efeito desse jeito? Quando de repente o filho vai lá, pega a cinta e começa a dar nas pernas do pai, o homem fala, mas aí eu posso ir mijando no cachorro. Frases de sabedoria, provérbios. E Salomão pega a conclusão de vidas, de tempos, para aplicar. Por isso que ele fala, me escute e você vai estar protegido. Não vá por esse caminho. Dê esse passo, respeite assim, e você vai estar provido. Pare de ficar desse jeito, o caminho é esse. Meu irmão, busque sabedoria na palavra, busque sabedoria. Você e eu precisamos de mentores para nos ajudar em questões da vida. Eu e você precisamos ser discipulados, precisamos ter, olha, quando Pedro saiu fora, estava agitado, estava com medo, de repente uma pessoa olha para ele e fala, ei, você é um deles. Não, você se parece com um deles, fugiu para outro lugar. Ei, peraí, você é um deles, porque você fala, não, de maneira alguma. Ei, eu vi você com eles, você é o teu jeito de falar, o teu jeito de vestir, o teu jeito, eu não conheço o Senhor. Por quê? Quando você começa a andar com alguém, você pega as frases, você pega a mania, você pega o jeito. Aí se eu ficar andando só com aquele, se eu ficar andando só com, o que você acha que vai ser a minha ideia? Andarão dois juntos se não falar a mesma língua. Então eu preciso entender o que é meu inimigo e o que é o meu aliado, para o foco que eu tenho. Eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Eu quero ir para o céu. Então eu vou ficar andando só com curva de rio? O meu objetivo com curva de rio é ganhar para Jesus. Mas não é ir atrás, no sentido de ficar indo nos mesmos. Ei, eu quero ajudar, mas eu preciso ser ajudado. O meu objetivo é ter um casamento muito bem construído. Eu quero força para manter meu casamento. Aí eu vou lá, no meio de grupo de mulher amargurada e fica, porque não sei o que, porque é tudo igual, porque isso aqui, porque tá. Vai chegar em casa com a cabeça que é o inferno. Eu quero ser um ótimo pai. Aí eu vou para aquele lugar que os caras ficam cantando que se a casa cair, deixa que cai e vai amanhecer na gandaia. Aí você vai ser um ótimo pai, com certeza. Distante, Vai pagar a pensão em dia, olha lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, meu irmão, em maio e em junho, que você esteja mais sábio e obediente do que hoje. Amém? Que você governe melhor o que Deus te confiou. Porque senão é mais uma vez aquela vida de montanha-russa. Lá em cima de novo, e eu vou voar. E daqui a pouco, ai meu Deus, me tira desse lamaçal. Chega! Para o alto e avante. Com sabedoria, você vai ter uma vida estabilizada. Uma vida de avanços. Uma vida de resistência e avanço. Resistência e avanço.
E Deus vai te abençoar cada vez mais. Você precisa estar debaixo de uma guarda espiritual e parar de ficar nessa, vagando como uma alma gospel penada por aí. Precisa se firmar, precisa se envolver, precisa evoluir junto e crescer, porque você cresce resolvendo problemas, e é melhor do que seja dos outros do que o teu. Você está entendendo? A partir de hoje, você vai começar a buscar sabedoria. Como pastor, na palavra de Deus. Você vai se matricular no ITQ, você vai estar na escola bíblica, você vai estar nos cultos aqui com a gente, você vai se envolver com isso. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, você tem um propósito, o nascimento não foi um erro, você nasceu para resolver problemas. Só que você precisa entender isso, a tua qualidade, você tem um número certo para alguma coisa. Você embeleza, você dá valor, você dá brilho em algo. Uma vez um homem chegou para mim, eu não estou falando que não serve para nada, não é isso. A filosofia, ela serve sim. Ela serve para você abrir o leque da tua mente. Ela serve para você não ficar naquela caixinha só pensando. Mas a filosofia, ela não é de responder, ela é de questionar. Aí um homem chegou para mim, um homem de idade já chegou para mim e falou bem assim: pastor, o que você acha que eu faço a faculdade? De sociologia ou de filosofia? Eu falei, vou te dar um conselho, cara. Vou te dar um conselho. Eu faria de sociologia, que é a tua área social. Você pode ajudar pessoas, você pode fazer isso, pode ampliar. Porque eu estou pensando em fazer em filosofia. Você acha que isso vai trazer o retorno que o senhor espera? Aí eu contei uma piada para ele interessante. Eu disse assim, olha, uma vez tinha uma pessoa que estava com outra pessoa no colo, falou, socorro, socorro! Ele está morrendo! Eu preciso de um doutor! E o homem parou com a pasta na mão e falou, eu sou doutor. Você é doutor, ele está morrendo. Mas eu sou doutor em filosofia. Mas ele está morrendo. Será que ele viveu? Então algumas coisas tem que ver se é o teu foco realmente. Você está entendendo? Porque eu posso usar para complementar algo. Mas imagine eu ser formado só em questionar. Você conhece alguém que tem uma crítica improdutiva? Fala do ministério de louvor, fala da mensagem, fala do calor dentro do templo, fala disso. Mas o que você está fazendo para você resolver? Vou falar do pastor Jefferson, vou falar da pastora Michele, vou falar do pastor, vou falar daquele casal, vou falar... O que você está fazendo para ajudar? Crítica improdutiva, inútil. Deus chamou você para melhorar a vida de pessoas e resolver problemas. A tua mão está cheia de semente. E às vezes está pedindo algo para Deus. Que Deus está falando, eu já te dei, basta você semear. Mas eu quero laranja, está cheio de semente de laranja a tua mão. Deus quer que você entenda o valor da sabedoria para que a tua vida avance. Vamos orar? Pode. E você vai colocar diante de Deus essas petições. Senhor, eu nunca prestei atenção na questão de sabedoria, mas eu preciso entender as coisas. Eu preciso valorizar, eu preciso entender, eu preciso evoluir em tudo isso. Amém? Eu vou orar com você. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a tua graça, eu peço a tua bênção, eu peço a tua revelação. Porque talvez eu estou falando com alguém que o seu casamento está desgostoso. Talvez, Pai, a mensagem foi entregue para uma pessoa que só tem dívidas na sua vida. Talvez, meu Deus, essa mensagem foi entregue para uma pessoa que até hoje só tem troféus de frustração. Pessoas que só têm histórias de lamento, pessoas, Pai, que só têm tristeza acumulada. Espírito Santo, Pai, uma tristeza absurda escondida através de vaidades em rede social. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que a revelação da Tua palavra venha a essa pessoa, no momento em que ela se dispuser, Pai, no momento que ela se dispuser em aprender, se dispuser, Pai, meu Deus, se desnudar da sua vaidade e do seu comodismo, para que o Senhor possa se revelar a essa pessoa, para que a vida dela possa avançar, para que as coisas mudem, essa pessoa tem que mudar. Só o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então leve essa pessoa, Pai, para um momento de ensino, leve essa pessoa para um registro na história dela, onde mudará a vida dele
dele e dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, eu estou pedindo ao Senhor a graça da sabedoria. Derrama sobre esta pessoa, oh meu Deus, o descortinar de uma oportunidade, o descortinar de um entendimento, onde essa pessoa venha se dispor. O mês de maio, o mês de junho, Pai, que simbolizem, oh meu Deus, os primeiros resultados da decisão dessa pessoa hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e desde já nós ligamos esta oração ao céu, gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam, graças a Deus. Deus é